Dia 9:15, Saúde da Mulher 40 mais. Meu nome é Maluma Fontão. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre alimentação e nutrição em relação à ansiedade. Então a gente vai trabalhar hoje os aspectos da ansiedade, em especial da mulher 40 mais. Então fique aqui, convide as amigas para entrar aqui com a gente. Bom dia, bom dia. Estamos aí retornando às nossas lives de quarta-feira. A gente fala sobre saúde e bem-estar, controle emocional, principalmente nos aspectos da mulher 40 mais, mas a gente acaba pincelando ali também a família, o marido, filhos, enfim, né? Inclusive, gente, meu atendimento individual eu faço de forma online e presencial aqui em Vitória também, né? Então, para quem tem interesse, é só pegar ali no link da bio, tem o meu contato, onde vocês conseguem falar diretamente comigo para poder fazer agendamento, tá bom? Vamos lá, então. Hoje a gente vai falar sobre ansiedade, gente. Quem aí se sente ansiosa hoje em dia? Bate a perninha, fica nervosa, dá aqueles ataques. Quem aí se sente assim hoje em dia? Quem não se sente, né? E o que a alimentação tem a ver com isso, gente? Então, a gente vai passar em todos os aspectos aqui da nutrição funcional em relação à ansiedade, né? A gente vai ver a importância da nutrição, a gente vai ver o papel do intestino, da saúde do seu intestino, vamos falar um pouquinho de como que tá o seu cocô, o seu intestino em relação à saúde nutricional. Quais alimentos uma pessoa deve evitar nesse sentido? Quais vocês devem colocar para combater a ansiedade, né? E no finalzinho, como sempre, de costume, eu vou pincelar alguma coisa sobre a suplementação para vocês também, tá? Então, primeiro, vamos falar um pouquinho dessa condição, né? O que é a ansiedade, né? A ansiedade e o estresse. Eu fiz uma enquete ali nos stories e vocês escolheram esse tema, né? Inclusive engraçado, porque a gente realmente já falou aqui de depressão, a gente já falou dos outros aspectos que eu perguntei lá pra vocês e a ansiedade ganhou, né? Pouquinho por pouquinho, mas ganhou. Então, o que é a ansiedade, gente? O estresse. Hoje a nossa rotina é muito agitada, né? Muito rápida, né? E aí o que acontece? A mulher em especial, ela é uma mulher maravilha, é uma mulher multitarefas, essa mulher que sai de casa para trabalhar, essa mulher que vai ao mercado, essa mulher que gerencia muitas coisas em relação ao marido, aos filhos, né? Essa mulher faz muita coisa e ela pensa muito mais. Então, a cabeça dessa mulher, ela tende a estar o tempo todo em processamento, pensando. E muitas vezes a gente, como mulher, a gente pensa menos na gente do que no outro. A gente tem essa tendência, né? E o ser humano, né, em especial qualquer ser humano, a ansiedade vai ser um fator, né, um gatilho aí que pode vir a gerar outros transtornos mentais. Então a gente tem que pensar na ansiedade sim como algo ruim para a saúde pública em geral, e já é uma questão de saúde pública, né? A gente sabe que o Brasil está liderando aí o ranking de ansiedade, desse transtorno, né? A falta de equilíbrio entre a vida pessoal, profissional, né? A falta de organização, acho que tudo isso leva um pouco mais esse nível de ansiedade. Além disso, eu sempre falo com vocês aqui sobre o órgão de choque, né? Então, a gente tem órgãos de choque. Cada indivíduo, né, particularmente ali na sua bioquímica, na sua genética, vai ser impactado por maus hábitos, né, por condições que a gente vive aqui de correria mesmo, de tumulto. Ai, ei Aline, ei Ana, bom dia pessoal. Vamos entrando aí, vamos chamando todo mundo para assistir. Então a gente vai ser impactado por essas questões em algum órgão de choque específico, né? E quando a gente fala em cérebro, em saúde cerebral, em saúde mental, a gente tem que se preocupar com tudo que está acontecendo naquele corpo, né? A gente não é um órgão só, eu sempre falo isso com vocês aqui. Então a gente tem que entender o ser humano como um todo. Eu já desenhei uma bonequinha aqui, mostrei para vocês, né? A gente tem ligação do cérebro com o intestino, do intestino com os rins, com o fígado. Então tudo isso tem que estar funcionando. Por isso que eu falo muito aqui para vocês do sistema de detox, do sistema intestinal, né, fígado, intestino. Por quê? Porque esses dois órgãos, eles são grandes maestros nessa orquestra que é o nosso corpo. Se eu não consigo ter, né, um intestino saudável, se o meu fígado não está detoxificando, detoxificar, gente, é jogar a toxina para fora. A gente ingere toxina o tempo todo.
Se eu não jogo essa toxina para fora da maneira correta, da maneira que tem que ser, o meu corpo vai ficar prejudicado. E aí, se o meu órgão de choque é saúde mental, eu vou ter mais ansiedade mesmo, mais estresse. Além disso, a gente tem o agravante de que mulheres, né, tendem a ter uma época do mês nos seus ciclos, mulher de ciclo, mulher de fases. Então, dentro do ciclo, a gente tem vários momentos ali de oscilação hormonal, onde a gente tem uma predisposição a mais a produzir menos serotonina, a produzir menos dopamina, que são neurotransmissores importantes para esse equilíbrio mental, para que você não tenha ansiedade, irritabilidade demais, né? Além disso, tem que pensar no indivíduo. Como que eu sou? Eu sempre pergunto para minhas pacientes, elas devem achar estranho, mas eu pergunto. Tem paciente aqui que vai dizer, falo, você está mais para irritada, agressiva, ou você está mais para triste, para baixo? Porque isso tudo aí vai me mostrar aonde que eu tenho que trabalhar em especial para a produção desses neurotransmissores, né? Então, se essa mulher está mais para irritada, agressiva, ela ainda tá com o gatilho da ansiedade falando mais alto nela. Se ela já está numa fase mais para isso são ciclos que vão variando ao longo do ano, tá, gente? Mas a gente tem pessoas que tendem a ser mais para irritadas, ansiosas, a gente tem pessoas que tendem a ser mais para tristes. E aí a gente tem que se preocupar para que isso não vire uma depressão, né? Então existem esses dois tipos de ansiedades que também têm relação com as fases ali de ovulação e de menstruação em especial. E quando a mulher está na perimenopausa, que esses ciclos não estão mais balanceados, ou quando essa mulher já menopausou, isso fica mais complicado ainda da gente avaliar, né? Então, às vezes, numa forma individual, a gente consegue avaliar isso melhor, mas para vocês entenderem, é preciso que vocês entendam como que vocês estão. Eu tô mais para ansiosa, eu tô mais para irritada, né? Eu tô mais pra triste, pra baixo, não quero mais sair, não quero mais fazer as coisas, tô com eu não quero, não tenho mais vontade. Eu gostava de ir à praia, não quero ir mais. Eu gostava de sair à noite, já não quero mais, né? Isso, deixa eu tirar esse sinalizador aqui do computador. Isso faz com que vocês consigam se entender melhor, tá, gente? Mas isso é uma realidade que a gente tem vivido e a tendência, né, o que as estatísticas mostram é que isso vai piorar. Então, vocês estarem aqui tendo esse conhecimento é importante para vocês. E o que a gente pode fazer, né? O que a nutrição tem a ver com isso, né? A gente trabalha uma série de benefícios nessa organização toda do organismo. Então, a gente pensa ali nas linhas de detox, a gente pensa em comida de verdade. Eu vou falar aqui algumas comidas importantes e alguns nutrientes importantes para vocês colocarem, né? Além disso, a gente tem que ter uma dieta repleta de vitaminas e minerais, né? Porque por mais que a gente possa até usar aí de um help, de uma suplementação e tudo mais, mas a gente precisa que o nosso corpo também metabolize o alimento, que o nosso corpo faça a digestão correta, faça a absorção correta nesse intestino. E o intestino, ele é um órgão de digestão, de absorção, né? Em especial ali de absorção, a gente vem fazendo essa digestão lá no estômago e tudo, mas o que acontece? Para eu poder fazer a absorção correta desses nutrientes, eu não posso ter um intestino permeável, né? Altamente permeável, o leaky gut que a gente fala. Eu tenho que ter esse intestino fechadinho, que só passe ali os nutrientes para esse corpo, que não passe excesso de toxinas. Se passar excesso de toxinas e aí a minha via de detox não está funcionando, o que acontece? Eu acabo tendo uma dificuldade também em metabolizar e liberar essas toxinas. Então, acaba virando uma bola de neve, né? Acaba virando uma bola de neve. Então, quando eu penso no intestino, eu preciso aumentar ali no seu dia a dia, na sua dieta, alimentos ricos em fibra, gente. Aonde tem fibra na alimentação? Naqueles 350 a 500 gramas de fruta, verduras, legumes, que eu falo para vocês sempre aqui, que a OMS já preconizou, né? Tem vários estudos que mostram, alguns falam 400, outros 350, outros 500, né? Eu gosto de generalizar aqui, ali a 500, porque o dia que você come menos, você compensa um pouquinho no outro dia. Mas é importante comer no mínimo, gente, 2 frutas. E quando eu falo no mínimo, é no mínimo mesmo, não é para comer uma, né? Então, 2 frutas, os legumes, as verduras, no almoço, no jantar. Ai, Malu, eu ainda não consegui chegar nesse nível de alimentação. Então, você coloca o suco rejuvenescedor, que foi a primeira live lá que eu fiz. Hoje a gente tá na nossa 40ª live, gente. Não, Mulher 40 a mais, hoje é a nossa 40ª live. Olha que bacana.
né? 40 aulas aqui para vocês só sobre saúde da mulher. Então, assim, tem muito conteúdo, dá para vocês já começarem a mudar muito. E eu sei que dá, porque eu tenho seguidoras que já mudaram a partir das minhas informações exclusivas online aqui do Instagram, do YouTube, das pessoas que me seguem aí, né? Então, o que eu quero falar para vocês aqui, né? Quais alimentos a gente deve colocar para melhorar esse intestino? O que a gente deve evitar? O que a gente deve incluir, né? Quando a gente pensa nesses 3 tópicos, e quais alimentos evitar, quais alimentos colocar para melhorar esse intestino, o que a gente deve incluir, o que a gente deve evitar, basicamente a gente vai trabalhar com comida de verdade, a gente vai trabalhar com dieta do Mediterrâneo, que eu já falei uma aula para vocês sobre isso, né? Quando a gente pensa naquela comida mais próxima ao vegetarianismo, a gente coloca carne aí algumas vezes na semana, que a gente vai abrasileirando ela, a gente não está no Mediterrâneo, então eu gosto de abrasileirar isso também, né? De trazer aqui para nossa realidade, colocar a carne algumas vezes na semana, usar do ovo, usar o frango, né? Mas com parcimônia, né? Com equilíbrio, a gente precisa trabalhar isso de forma equilibrada, não dá para você ir, eu falo com as minhas pacientes, e com vocês. Não dá pra gente ir numa churrascaria 2, 3 vezes na semana e achar que tá tudo bem, né? Não vale almoçar no self-service de uma churrascaria 2 a 3 vezes na semana e achar que tá tudo bem, que essa ansiedade vai piorar. Por quê, gente? Porque eu não vou produzir dopamina, não vou produzir serotonina. E aí eu vou ter cada vez mais uma queda nesses neurotransmissores que são importantes para as comunicações neuronais. O meu neurônio precisa conversar com outra. Eu expliquei pra vocês, gente, neurotransmissor é quem faz um neurônio conversar com outro. É como se os neurônios fossem pessoas, né? E os neurotransmissores fossem a linha telefônica. Se essa linha telefônica não existe, eu não consigo chegar até você. Se essa internet não existe, eu não consigo chegar até você. Então, quando eu tenho falha na produção, e quem produz esses neurotransmissores? A comida. Nós somos produzidos, gente, a nossa carne, nosso osso, nossa pele, nossa unha, nós somos produzidos a partir daquilo que a gente traz de matéria-prima para nossa boca. E se a gente só traz porcaria para nossa boca, o nosso corpo vai ficar, gente, desculpe a palavra, uma grande porcaria. Deu para entender? Tá dando para entender, gente? E eu vou explicar para vocês aqui o que vocês têm que trazer, em especial, quando a questão é essa patologia. Ai, gente, deixa eu silenciar isso aqui que tá dando interferência. Peraí. Acho que vai parar. Quando a gente tem essa questão de produção, né, de serotonina e dopamina em especial, para reduzir essa ansiedade, a gente tem que pensar, bom, isso está acontecendo só no meio do meu ciclo? Isso está acontecendo durante todo o mês, né? Porque às vezes a gente precisa procurar ajuda médica mesmo, né? Dependendo de qual momento que você está, se está beirando aí uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, aí talvez uma medicação por um tempo, é o que eu sempre falo aqui com vocês, vai ser muito bem-vinda. Mas em especial, paralelo a isso, cuidar da alimentação e saber se você está bem nutrida através de exames laboratoriais, através, né, de um reforço suplementar, é fundamental, tá? É fundamental. Então, quantos pacientes a gente vê relação de gastrite, síndrome do intestino irritável, o intestino, gente, isso aí já saiu em capa de revista. Então, para vocês que são leigos, não é novidade. O intestino é o nosso segundo cérebro. Por que eles falam isso, né? Por que não é o primeiro cérebro? Simplesmente porque o cérebro é o último que morre no nosso corpo, né? Porque ele comanda tudo, né? Com certeza ele é muito importante, mas o intestino, ele produz uma grande quantidade desses neurotransmissores, dopamina, serotonina. A gente tem o nervo vago que faz essa comunicação direta entre o cérebro e o intestino e que faz com que a gente tenha resposta positiva, né? Quantas pessoas aqui para uma entrevista de emprego, para um nervosismo, não teve uma diarreia, um piriri? Quantas pessoas não têm uma gastrite, né? Uma sensação ruim ali no estômago por conta de nervoso, né? E aí isso tudo vai piorando conforme você vai se alimentando ruim, né? Quer ver uma coisa que as pessoas muito às vezes que estão cansadas, fadigadas, não dormem bem, usam da cafeína, né? A cafeína, ela é um estimulante. Ela, até um certo ponto, ela é benéfica, né? Você tomar aí um café pela manhã, ok, se você não tem nenhuma contraindicação. Mas as pessoas tomam um cafezinho o dia inteiro, vai aumentando aquele nível de cafeína no seu corpo, confundindo
os seus receptores, que seriam para ser ligados com outros nutrientes, você vai sempre ligar ali a cafeína. A cafeína, ela tem uma dificuldade em ser metabolizada, tem pessoas que são metabolizadores lentos de cafeína, aquelas pessoas que têm um xixi, né, que fica aquele cheiro de cafeína o dia inteiro. Tem pessoas que têm uma dificuldade de metabolizar mesmo, e você sabe se é você ou não. E outra coisa, a cafeína ela é viciante. Quanto mais você toma, mais você quer tomar. Então, às vezes, usar de um café sem cafeína para trabalhar um vício, sabe? Tudo isso são estratégias que a gente pode colocar na nossa prática, na prática de vocês, para que vocês entendam se você tá naquele momento viciado ou não. Isso é muito importante, né? Porque a cafeína ela é esse estimulante que vai atrapalhar, na verdade, a sua calma, a sua sensação boa, né? Então, só um minutinho, gente. A gente tem ali um outro equilíbrio importante também quando a gente fala nesse aspecto de ansiedade, que é o GABA e o glutamato, né? O GABA, ele é inibitório, ele é aquele que acalma, que relaxa, que deixa você, que vai induzir você a um bem-estar. O glutamato, ele é excitatório, né? Um estimulante. E aí a gente precisa ter um equilíbrio nisso. A gente não pode também ter GABA lá em cima pra pessoa ficar lá, né? O dia inteiro pensando na morte da bezerra, mas também o que a gente tem de tendência hoje é que as pessoas estimulam muito o glutamato. Por quê? Porque a gente tá o tempo todo estressado. A gente tá o tempo todo matando um leão, né? Antigamente a gente matava um leão de vez em quando, agora a gente mata um leão o tempo todo, essa sensação, essa reação de luta e fuga, né? O que vai aumentar também a produção de cortisol e que vai atrapalhar a sua indução de sono à noite. Então a gente percebe muito essa relação na mulher 40+, da dificuldade de dormir à noite, mas você lutou o dia inteiro, você não deixou o seu corpo trabalhar de maneira tranquila. Então a gente luta o dia inteiro e à noite quer chegar em casa, deitar na cama e dormir como um anjo, com aquela cabeça cheia de problemas, cheia de coisa. Não, a gente tem que saber equilibrar a vida profissional, a vida pessoal, colocar as coisas no seu devido lugar. E outra coisa, se eu tô cheia de problema, eu preciso entender que eu preciso dormir para resolver meus problemas amanhã. Não vai dar para ficar resolvendo meus problemas ao invés de dormir, porque isso só vai aumentar, né? Então essa outra relação também de GABA com glutamato, ela é muito importante. E aí aqui eu já passo para vocês alguns suplementos que são importantes ali quando a gente pensa nessa relação de GABA e glutamato. Eu gosto de trabalhar principalmente para modular GABA, melhorar a GABA, que é o que a gente vê aí nas pessoas que têm essa muita irritação, agressividade, agitação, ansiedade. A passiflora, a melissa, né, são ali chazinhos, o mulungu, são chás que você pode colocar para poder melhorar essa modulação de GABA, né? E quando você quer também diminuir glutamato, aí a gente pensa na vitamina B6, na verdade na TRID, né, B6, B9, B12, então no ácido fólico, né, na metilcobalamina, na vitamina B6, o complexo B em especial, porque na cascata de produção de serotonina, eu vou chegar depois à produção de melatonina, que é o que vai induzir o meu sono à noite, fazer com que eu chegue no sono REM, no sono perfeito, onde eu faço uma faxina no corpo, né? Agora, se eu não produzo serotonina, eu também não chego à melatonina. E aí vem aqui em cima, isso aqui acontece muito no intestino. Se meu intestino não tá legal, eu não produzo nem serotonina, nem melatonina. Mas tá, então não tenho desbiose, meu intestino tá legal, eu tô comendo fruta, verdura, legume, eu tô seguindo aqui as orientações, as dicas. E aí, o que eu tenho que comer para poder produzir serotonina? Quais são os alimentos? Que são os alimentos ricos em L-triptofano, né? Eu gosto muito das leguminosas, em especial do grão de bico. Eu vejo que o grão de bico é uma leguminosa que as pessoas têm deixado em desuso e é um que a gente introduz na dieta e que ajuda bastante na produção de melatonina, serotonina, por via ali de produção através do L-triptofano, né? A banana, gente, é uma planta, é uma fruta maravilhosa. As pessoas têm medo da banana por conta da frutose da banana. Então é só saber colocar a banana. Eu vou colocar a banana, por exemplo, ali à tarde, quando eu já começo a baixar essa produção de serotonina, e eu preciso manter para que eu consiga produzir melatonina, então eu vou colocar ali a banana no lanche da tarde com uma proteína, né, com uma proteína de origem vegetal, por exemplo, né, uma proteína mesmo que eu possa comprar, ou um pedaço de queijo, ou um queijo bom, um queijo curado, né, ou um abacate, né, posso bater ele com abacate com água, fica uma delícia, uma vitamina de abacate com banana.
um punhado de castanha, que também vão ter ali zinco, magnésio, que também são minerais importantes para nessa produção, nessa cascata de produção da serotonina e melatonina. Então eu tenho um super lanche da tarde, um punhado de castanha, né, 30 gramas de castanha misturada, amêndoas, pistache também tem uma quantidade boa de L-triptofano. Pode botar um pouco de castanha de caju, se você gostar. E aí, o que você vai fazer? Vai fazer um mix, uma castanha do Pará, vai ter aí já uma absorção de selênio também para melhorar essa tireoide. Vai fazer um mix de castanha de 30 gramas e adicionar essa banana no lanche da tarde. Aí você já vai ter um grande ganho para melhorar essa produção, né, de serotonina e melatonina a partir do L-triptofano. E ainda, além disso, você vai estar incluindo frutas, verduras e legumes, porque tudo que eu falei aqui, né, tá dentro desse aspecto, na sua refeição, nas suas refeições do dia, né? Então, assim, começar o dia de manhã já ali com um suco rejuvenescedor, né? Aquele que eu falei pra vocês que tem a cenoura, a beterraba, o pepino e a couve. É um suco que eu gosto bastante para começar a trabalhar essa mudança alimentar, né? Eu preciso analisar esse paciente, eu preciso analisar se você tem inflamação ou se você tá estressado, qual é o momento. Às vezes, você tá produzindo ansiedade porque realmente você tá inflamado. Se você tá inflamado, você não tá fazendo detox. Então, às vezes, um cardápio detox por um tempo, né? Ou às vezes é só um momento que você tá muito estressado, e aí incluir, porque o estresse, ele consome nutriente. Não sei se vocês já viram isso, vocês sabem disso. Mas quando a gente tá estressado por algum motivo, pessoal ou profissional, ele consome nutriente muito rápido. Então eu fico sem complexo B, sem magnésio, sem zinco, né? Manganês, né? Quanta gente aí de cabelo branco, porque o estresse está consumindo o manganês muito rápido das pessoas, né? Então, quando é individual, ele dá pra gente calcular se a pessoa precisa de manganês também. É um nutriente importante. Então, quando a gente pensa em alimentos que a gente deve incluir, né, gente? Eu falei aqui, esqueci de falar da semente de abóbora. Então, vamos lá. Alimentos pra gente incluir para aumentar o L-triptofano. O L-triptofano, ele vai produzir serotonina e melatonina. Lembrando que ele é um aminoácido essencial. O que significa isso bioquimicamente? É um aminoácido que a gente precisa comer. Se a gente não se alimentar dele, a gente não produz. Então, se eu não me alimentar de aminoácido, de L-triptofano, eu não produzo melatonina e serotonina. Então, eu vou ficar ansiosa e não vou dormir bem, né? Então, a semente de abóbora, que tem no ciclo das sementes, que eu acho muito fundamental, principalmente para quem ainda menstrua, fazer, né? A semente de chia, que além de L-triptofano, tem ômega 3. Dá para você fazer uma geleia, um overnight com ela, com banana para você comer de tarde. Olha que delícia, com iogurte natural, 2 ingredientes. A banana, o grão de bico e outras leguminosas também, mas em especial o grão de bico, a aveia em flocos, eu gosto bastante, e carnes e outros alimentos ricos em proteína que a gente acaba já comendo no dia a dia. Às vezes a grande questão da carne e das outras proteínas maiores, né, que a gente come, principalmente por conta desse intestino, porque se o intestino não tiver 100% ok, às vezes eu não tô digerindo bem essa carne, né? E aí, se eu não tô digerindo bem, o meu intestino não vai absorver macromoléculas. Ele só absorve o que tiver bem pequenininho ali para poder passar, né? Pelas células ali intestinais, os enterócitos, enfim. E aí, o que acontece? Acaba gerando ali uma reação ruim para aquele intestino, desbiose, enfim, e eu não consigo absorver esse aminoácido das carnes. Então, tem que observar se você tá, né, produzindo uma quantidade suficiente de ácido clorídrico, né? Muitas pessoas hoje recorrem ao gastro pensando que produz muito ácido clorídrico, por azia, né, empachamento, arrotos, gases, mas na verdade a gente observa no consultório que a grande maioria dessas pessoas, elas têm uma hipocloridria, produz pouco ácido clorídrico. E aí para isso tem umas estratégias que dá para você já fazer na sua prática. Realmente, uma aluna falou e eu tô achando que eu tô arrotando muito depois do almoço, ou tá me dando muito gases, ou né? Enfim, você sente que você tá empachado, aquela carne não caiu bem, você tá arrotando ela, enfim, com eructações. O que você pode fazer? Introduzir na sua rotina o chá de alecrim e o chá de espinheira santa. Anota aí, o chá de alecrim e o chá de espinheira santa, para você melhorar essa hipocloridria. Né? Para você ter certeza absoluta que você não tem uma hipercloridria, né? E sim uma hipo. Se você sente mais essa azia depois que você come do que quem tem hipercloridria, quem realmente produz muito ácido clorídrico, é aquela pessoa que precisa tomar inibidores da bomba de próton, omeprazóis da vida e tudo mais, são pessoas que sentem
Dor no estômago antes de comer, com o estômago vazio. Você sente dor no estômago antes de comer? Porque se não for, se for depois, você tá empachado, né, com azia e tudo mais, toma um chazinho de alecrim, toma um chazinho de espinheira santa, observa no seu corpo qual que é melhor para você, porque os dois vão funcionar, né? Um chazinho de alecrim e espinheira santa não vai ter contraindicação. Você pode experimentar na sua prática, observar e, em especial, aquele chazinho no final da manhã antes do almoço, né? E o jantar, no jantar também você pode fazer. Então, começa com alecrim, usa 20 dias, depois usa 20 dias espinheira santa, você vai ficar ótima. Você não precisa tomar não é um chá que você precisa tomar para sempre. Mas aí você tenha e aí eventualmente depois você vai rodiziando. Alecrim funcionou melhor para mim, espinheira santa funcionou melhor para mim, certo? Você vai trabalhando essa hipocloridria para você melhorar a sua digestão, digerir melhor esses nutrientes. E aí, por isso, absorver mais, né? Em especial aqui que a gente tá falando do L-triptofano. Em especial que a gente tá falando aqui do L-triptofano. Por conta da produção aí dessa serotonina e melatonina. Deu pra entender, gente? Viu? Tô dando dicas práticas para vocês. E aí, pensar nesses alimentos todos que a gente falou e em alimentos também ricos em complexo B, por conta da tríade ali, B6, B9, B12, principalmente crucíferas, então couve-flor, brócolis, a selga, rúcula, agrião, né? Repolho roxo, repolho verde também. E pensar ali também em alimentos para poder melhorar essa absorção de zinco e magnésio em especial, que a gente tá vendo assim uma carência gigantesca, até em criança, gente, até meu filho eu tive que usar, e a pediatra falou mesmo, que até em criança a gente tem visto bastante carência de zinco e magnésio. E aí onde que eu encontro zinco e magnésio? Que eu tô lotando a alimentação dele? Ciclo das sementes, em especial semente de girassol e a semente de abóbora. Tá? Então, semente de girassol, semente de abóbora. Vamos colocar o gergelim também, porque tem cálcio e vai favorecer também a saúde de vocês, né? E a linhaça, porque vocês são mulheres lindas, 40 a mais, e que precisam da linhaça. Vamos bater essa linhaça, usar o pó dela. Compra a sementinha, bate no liquidificador, usa o pó dela, deixa na geladeira por até 15 dias em um recipiente de vidro, porque ela é oleosa, para que a gente também não tenha contato ali com plástico, tá? Ou vocês fazem um gelzinho de linhaça, que é uma colher de sopa de linhaça da sementinha, para 3, 4 de água, deixa na geladeira até uma semana também e pode ir utilizando. Eu acho que o pozinho a gente acaba usando uma quantidade maior da linhaça. Uma colher de sopa ao dia tá bom, tá, gente? Pode colocar numa panquequinha, em cima do arroz, em cima da salada, enfim, onde vocês acharem melhor, tá? Então, as folhas verdes escuras, por conta do complexo B, dos minerais, né? Tem muito magnésio também. Pensar na questão da cafeína que eu falei pra vocês, então vamos dar uma desmamada, coloca o chazinho de alecrim no final da manhã em vez de colocar o café, né? Nós somos brasileiros, a gente tem mesmo essa cultura do café, o café é muito gostoso, né? Se você já tirou o açúcar do café já tá excelente, mas vamos balancear, parcimônia, né? Equilíbrio, né? Vamos balancear e dar a oportunidade para o nosso corpo de experimentar outros alimentos e outros nutrientes, de enriquecer nesse sentido, né? Acho que isso é importante, assim. Então, falei, tem a questão dos probióticos, né, por conta desse intestino, mas eu ainda prefiro que vocês trabalhem as fibras, né, das verduras, das frutas, do suco rejuvenescedor, do que em especial de probiótico nesse momento. Acho que aqui para vocês, se vocês trabalharem a importância das fibras, um overnight, um overtarde, né, fazer ali, o que é isso, gente? Vocês vão pegar a chia, vão hidratar ela, que a chia tem o ômega 3 e a chia tem o L-triptofano, vão hidratar ela. E vão botar ali, né, um pouquinho de suco de uva ou um iogurte, alguma coisa para dar gosto ali naquela chia, e vão deixar ela hidratada com água mesmo e vão adicionar. Eu gosto também, às vezes eu faço com água e coloco umas 3 colheres de leite de coco em pó, né? E aí você pode botar uma fruta picada. Se você não comeu sua banana do dia ainda, você pode colocar a banana, dá certo com melão, dá certo com maçã, fica uma delícia, tá, gente? É um super lanche da tarde nutritivo. Às vezes você fica, o que eu vou comer? Eu vou comer um biscoitinho, né, gente? Pelo amor de Deus. Outra coisa importante, gente, ó, pro hábito de vocês. Toda vez eu esqueço de falar, eu tenho esquecido de falar isso aqui, mas eu acho muito importante falar, gente. Os hábitos, eles requerem organização. E você ter um monte de potinho de biscoito na sua casa e não ter ali na sua frente, né, a chia,
a linhaça, as sementes que eu falei do ciclo da semente, você não ter ali opções, as frutas, opções saudáveis, só vão prejudicar a sua organização alimentar, né? Porque aí a gente come quando a gente sente fome, né? Se você não tá fazendo ali um tratamento individual, que você tem os seus horários de comer tudo bonitinho, eu nem gosto disso, eu não gosto de trabalhar assim, eu gosto de trabalhar com liberdade, eu gosto de ensinar as coisas pro meu paciente. Eu gosto que um dia ele tenha alta, que ele saiba que ele pode seguir a vida dele, né? Sem depender de mim. Ah, qual hora que eu tenho que comer, o que eu tenho que comer. Não é bem assim, vocês têm que aprender, gente. Eu falo que a alimentação é algo que a gente faz desde que a gente nasce até quando a gente morre, né? Então, o que acontece? A gente tem que aprender sobre alimento, tem que cair esse mito por terra de que comer qualquer coisa está tudo bem. Não, nosso corpo, a gente é formado a partir do que a gente come. Não é possível se eu tomar um sorvete ou comer uma banana é a mesma coisa. Você entende que não é possível? Não tem como ser, gente, a mesma coisa. Né? Porque a gente sabe que a gente tem um microbioma gigantesco, a gente tem bactéria, vírus, fungo, protozoários, vermes que vivem dentro da gente o tempo todo e a gente tem que equilibrar para que essa microbiota seja saudável. Se a gente só der açúcar para eles, farinha fina, industrializado, corante, nos industrializados, gente, não é só açúcar que tem não e farinha não, a gente tem corante, a gente tem acidulante, a gente tem os conservantes que são todos ruins para o nosso corpo e vão piorar nosso microbioma, a nossa microbiota, né? Então a gente tem que dar o quê? Para as bactérias boas, as que gostam de fruta, as que gostam de verdura, né? Eu sei que parece difícil, gente, eu sei que parece desafiador. E é mesmo, mas vocês precisam dar o primeiro passo para que vocês consigam chegar lá, né? Nos 70, 80, 90 e 100, 110, 120 com saúde, com autonomia, levantando da cadeira, indo no banheiro fazer xixi, né? Dando uma caminhada. Aqui no condomínio onde eu moro tem uma senhora que tem 94 anos. Gente, ela caminha todos os dias de manhã. Ela caminha 40 minutos todos os dias de manhã. Com a ajuda de uma pessoa, sempre ajudando ela, mas ela caminha rápido. Com a ajuda de uma muletinha, né? Uma bengalinha. Eu acredito que para não cair, porque ela é super firme, né? Então, assim, acredito que ela coma bem, acredito que seja toda uma vida voltada para um estilo de vida que quer viver muito e com autonomia, certo? Porque a velhice tá aí para todo mundo, a gente vai envelhecer, mas o que a gente busca aqui nesse canal é rejuvenescer cada dia, porque a gente sabe, eu sempre falo para vocês, como eu não falei hoje ainda, eu vou falar. As nossas células, tecidos e órgãos, eles são refeitos o tempo todo. Cada um tem um tempinho, né, para se refazer. Por exemplo, a hemoglobina glicada, que a gente examina no exame de sangue. Eu estava explicando para um paciente essa semana. Por que que a hemoglobina glicada, às vezes, te entrega muito mais do que a glicemia de jejum? Porque a glicemia de jejum é aquilo que você comeu no dia anterior. E o povinho para fazer dieta antes de fazer exame de glicemia, esses pacientes, né? E aí, o que que a gente descobriu? Bom, vamos coletar a hemoglobina glicada junto, porque aí eu vou saber o que que ele fez nos últimos 3 meses, 90 dias, que é o tempo que essa hemoglobina, que tá dentro da minha hemácia, tá glicada, ou seja, tá ligada ao açúcar. Então eu tenho 3 meses para refazer isso daí. Se eu venho 3 meses comendo errado, a minha hemoglobina glicada vai estar muito alta, né? Se eu venho 3 meses seguindo as orientações da Nutri, seguindo uma vida mais saudável, a minha hemoglobina glicada vai estar bacana. Por isso que a gente faz esse exame, porque as hemácias têm esse tempo aí de meia vida, né? E vão se refazendo. Então, se elas vão se refazendo, a gente tem que dar material bom para que elas se refaçam, entende? É isso. Acho que já tô começando a fugir do tema, acho que é porque já acabou o assunto, né, gente? Mas deu para entender? Então a gente tem que pensar nisso tudo. Em qual estresse eu tô vivendo, qual o nível de inflamação, né? Como é que tá essa comunicação entre meu sistema nervoso e meu intestino, se eu tô com desbiose ou se eu não tô, se eu estou comendo fibras através das frutas, verduras, legumes, pensar no suco rejuvenescedor, se eu não tenho, às vezes, ainda tempo ou organização para comer, né? Porque eu sei que é desafiador, mas é o tempo todo a gente aprendendo a comer saudável, tá, gente? Aí a Ana Maria falou, manga com maracujá, mas chia ficou uma delícia pro lanche da tarde. Imagino que sim, que aí a manga, né, tem bastante frutose, a gente balanceia ali com aquele gostinho cítrico do maracujá e a chia para dar uma freada nesse pico também dessa insulina. E trabalha ômega, L-triptofano,
e vitaminas, né? Tudo de maravilhoso. Compostos bioativos, porque a fruta, gente, ela não é só frutose, né? A fruta, ela tem 300, 400 compostos bioativos, flavonoides, né? Quercetina, antocianinas. Então a gente tem várias coisas ali nessa fruta para também alimentar as bactérias do bem do nosso intestino. Quando eu alimento essas bactérias do bem do meu intestino, a minha microbiota fica saudável, eu diminuo o leaky gut, eu diminuo o sistema imunológico que está ativo de forma ruim, quando, por exemplo, né, ativando ali uma autoimunidade, trabalhando dores articulares, trabalhando hipotireoidismo de Hashimoto, né, fibromialgia, muita relação com esse leaky gut, a gente sabe disso. Então, quando eu alimento as bactérias positivas, eu vou melhorar ali também para produzir através do L-triptofano a serotonina e a melatonina, vou ter uma noite de sono melhor e tudo isso vai favorecer com que eu tenha um melhor dia também seguinte, fique menos ansiosa e menos estressada. Então, só com a alimentação aqui já deu pra gente poder perceber que tem várias coisas que dá para vocês colocarem em prática para poder conseguir isso daí, né? Fora isso, eu quero só dar um lembrete final que eu acho que para fechar essa questão da ansiedade, né? A ingestão de água, gente, pelo menos 2,5 litros por dia. Geralzão, mas a gente tem um cálculo. Deu sede. A gente tem um cálculo que é de 35 a 40 ml por quilo de peso, né? Então dá uma média de 2,5 litros por dia de água ao longo do dia, né? Eu gosto de botar logo 500 ml de manhã, já favorece o trânsito intestinal, favorece que você vá no banheiro, faça seu cocô de manhã, né? Elimine já as toxinas. Pra que ficar com cocô parado no intestino, gente? Não tenha preguiça de fazer cocô de manhã, não. Fazer cocô de manhã é muito bom. É o melhor horário pra fazer cocô. Eu dou uma forçada aqui em casa no meu filho, porque com essa coisa de escola cedo, né? Então, bota uma vitamina pra dentro, eu faço alguma coisa assim pra poder, dou a aguinha dele, dou água com própolis quando ele tá com a estratégia com própolis, pra poder tirar essa toxina do intestino e liberar pra absorver o que você vai comer durante o dia, né? Tem que liberar o intestino, tá, gente? A atividade física, né? Pelo menos 150 minutos semanais. Parece clichê, mas vai favorecer com certeza essa respiração, essa ansiedade. Aí a gente tem que pensar nas práticas, né, mais calmas de meditação, a religião, gente, o contato com Deus. Então, não tenho religião, mas eu acredito em Deus. Tá, você não tem religião, mas você reza, você para conversar com Deus, porque é esse momento que vai te acalmar. Não é só acreditar em Deus e, acredito em Deus e lavo louça e eu vou trabalhar e faço não sei o que, acredito em Deus. Mas você tá conversando com ele? Porque o que vai gerar conexão ali, que vai beneficiar você, é você parar e conversar com Deus. A religião muito me ajuda a ter esses momentos de parar. Não que eu não converse com ele em outros momentos, mas quando eu estou, né, ali respeitando os dogmas da igreja, fazendo, né, em cima do calendário da igreja, me ajuda muito, porque eu tenho aquele momento ali para poder me entregar totalmente e conversar com Deus. Então, assim, se você não faz assim, você tem que fazer de outro jeito, né? Então, acho que isso ajuda muito a acalmar. Hoje em dia, as pessoas têm se afastado muito e isso é muito sério, né? Porque a gente tem vivido batalhas muito fortes. Então, prestar atenção nisso também. A atividade física, né? Práticas de meditação, yoga, você se conhecer, isso tudo também é muito importante, que ajuda bastante, tá bom? E o sono, né, gente? Higiene do sono, uso dos óleos essenciais, a lavanda, 2 gotinhas de lavanda na mão, esfrega, respira umas 10 vezes antes de dormir. Eu gosto de colocar também no travesseiro umas 2 gotinhas para dormir. Funciona muito também, né? É isso. E aí, gostaram? É o que vocês estavam esperando? Que vocês que pediram para falar desse tema de ansiedade hoje. Queria saber como é que foi. Falei tudo que eu me propus aqui a falar, não fugi. Consegui dar uma sequência. Eu gostei. Vocês gostaram? E aí, vocês gostaram? Muito bom, né? Muito bom. E aí, eu não sei se vocês sabem, né? Mas agora a gente tá
no Março Amarelo, que é o mês da endometriose. Como é um tema muito recorrente aqui também entre as minhas pacientes, principalmente o pessoal da fertilidade 40 mais, eu vou fazer uma live na semana que vem sobre endometriose. Mas essa live vai ser com uma fisioterapeuta pélvica, a doutora Isabela. Então, a gente tá alinhando aqui os horários. É importante vocês entrarem, gente, no grupo VIP, porque lá eu mando, tô entrando ao vivo. Porque às vezes, por mais que você saiba que eu entro aqui quarta-feira, a gente acaba esquecendo, né? Passa tão rápido, gente, a semana, que às vezes até eu coloco no meu celular para despertar, assim como os atendimentos individuais, né? Porque para mim eu tenho um compromisso aqui com vocês, então não posso perder. Então, assim como minha agenda tem ali os atendimentos, tem o calendário da live. E às vezes para você acaba passando desapercebido. Então, se você entrar no grupo do WhatsApp, todo mundo tá no WhatsApp o dia inteiro. Tem um canal lá VIP, onde eu coloco que eu vou entrar ao vivo, tá? Então, prestem atenção para isso. E vem muita novidade por aí, tá, gente? Eu vou fazer uma aula para vocês de suplementação para perimenopausa e menopausa. E vai ser um grupo fechado, um grupo pago. Então eu vou trazer também para vocês sobre isso lá dentro do grupo do WhatsApp. É importante que vocês estejam lá para que vocês participem, porque vai ser em um outro aplicativo onde vocês conseguem interagir comigo, né, de fazer pergunta, enfim. Tá bom? Um beijo pra vocês, uma excelente semana. E aí eu mando a data e o horário certinho da live da semana que vem, porque como vai ter uma convidada, ela não pode fazer nesse horário aqui de 9h15 às quarta-feiras. Tá bom? Beijo, beijo, beijo. Uma ótima semana para nós. Tchau, tchau.